Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos trabalhar mais uma temática solicitada por um usuário do canal. Se você já solicitou sua temática e ainda não foi atendida, eu solicito um pouco de calma, considerando que como eu estudo, escrevo artigos, leio livros da faculdade, faço trabalhos, outras coisas, temos também grupos de estudos, temos várias atividades extracurriculares, então nem sempre é fácil eu estar estudando mais os casos que são solicitados, mais as temáticas que são pedidas pelos usuários. Então, dentro do possível, eu sempre estou lendo e estudando o que os usuários do canal pedem, como é o caso dessa temática, que eu tive que estudar um tanto a respeito e ler o livro Totem e Tabu, do Freud, que eu ainda não havia lido ele. Nem sempre é fácil de eu atender de imediato as solicitações. Então eu peço um pouco de calma quando são temáticas que eu já tenho habilidade para discutir, já li a respeito, eu trabalho com uma certa facilidade, mas quando são algumas que eu ainda preciso ir atrás e pesquisar, demanda um pouco mais de tempo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar. E vamos à nossa temática. Então o Totem e Tabu é um livro do Dr. Sigmund Freud, como já é de conhecimento de quem participa do canal. Eu tenho um grande apreço pela psicanálise, principalmente pelo viés freudiano. E neste livro ele trabalha a questão da psicologia em grupos, de certo modo algo muito semelhante ao que ele trabalha, a ideia em si, o conceito geral, muito semelhante ao que ele trabalha na análise das massas. Então, quando ele escreve a psicologia das massas e a análise do eu, ele discute um pouco a relação social do ser humano e o quanto que a sociedade influi o ser humano. E nesse Totem e Tabu ele também faz uma discussão acerca de sociedades humanas, porém sociedades um pouco mais tribais. E a gente vê algumas características dessas sociedades que são abordadas pelo Dr. Sigmund Freud de uma maneira um pouco mais enfática. A gente vê, por exemplo, no primeiro capítulo já, ele debatendo a questão do incesto. Então, nós sabemos que o Freud é alguém que escreveu muito sobre a questão sexual, então ele teve amplos estudos a respeito da sexualidade, tanto infantil quanto adulta, mas com mais ênfase infantil. E aí ele escreve este livro nos trazendo a questão do horror que algumas tribos, que alguns povos têm em relação ao incesto. E quais são as medidas e os artifícios que essas tribos, que esses clãs se utilizam para não haver o incesto. Então a gente tem práticas no mínimo curiosas dentro dessa situação. Então a gente tem clãs, por exemplo, onde o filho, quando cresce e atinge uma idade que seria ali uma idade adolescente, que é realmente uma idade da questão, como eu posso me referir, da questão mais forte da libido, da questão realmente da iniciação sexual, esse filho ele precisa sair de casa e ir morar em uma outra casa comum junto com outros meninos da mesma idade e não pode mais permanecer na casa do seu pai, para não ficar perto da mãe e das irmãs, para não correr o risco de haver uma relação entre eles. A gente vê também ele descrevendo, por exemplo, que se esse filho quiser retornar à casa do seu pai para pedir alimento, para pedir comida essencialmente, ele descreve, ele precisa, se uma das irmãs estiver em casa, ele não pode permanecer na casa, ele tem que sair antes de comer. E se a mãe dele for lhe dar comida, ela deve deixar a comida no chão, se afastar para que ele pegue do chão, para não haver um contato direto entre eles, e ela deve se referir a ele de maneira cerimoniosa, de maneira indireta. E aí isso nos dá um impacto, um choque de cultura enorme, né? Então a gente fica pensando, nossa, que bobagem, né? Alguns podem pensar todo esse esforço para que a mãe não tenha contato visual com o filho, sendo que o filho, né, saiu de dentro dela, mas enfim. Aí nós caímos em uma outra questão, que é a estranheza com a cultura do outro.
Então é normal que nós, diante de uma cultura muito diferente da nossa, nós tenhamos, a princípio, uma reação de estranheza. Bom, mas aí o que nos vem em relação a essa reação de estranheza? O próprio Freud descreve que um desses relatos ele é trazido por um missionário holandês que visitou esses clãs e escreveu a respeito. E segundo esse missionário holandês, as palavras dele, esses tabus de relação entre mãe, filhos, meninos e irmãs, ele se faz necessário porque um momento íntimo entre os dois, ou seja, um momento de um homem a sós com uma mulher, segundo esse missionário holandês, na cultura deles automaticamente leva ao sexo. Ele não coloca com essas palavras, no livro o Freud descreve o relato dele do seguinte modo, que um momento íntimo entre esses dois automaticamente leva eles a atividades indevidas, algo do gênero. Que nós podemos entender claramente como que o fato de um homem e uma mulher ficarem a sós na cultura deles automaticamente leva ao sexo. Entenda-se, isso segundo esse missionário holandês, lá de alguns anos atrás, naquela cultura, naquele clã a qual ele se refere. Então, nós vemos a partir disso uma questão onde, por mais que nos pareça estranho toda essa restrição da relação da mãe com o filho, do menino com as irmãs, inclusive tem algumas restrições do gênero, se dois irmãos estiverem indo na estrada, um homem e uma mulher, a irmã deve se esconder no mato e esperar que o homem passe, para não haver contato entre os dois. Então são coisas bem fortes assim, para a nossa cultura, que é acostumada com uma proximidade maior da família. Nós vemos que são coisas bem fortes e que nos impactam, de certo modo. Mas, se nós analisarmos o relato desse missionário holandês e considerarmos isso como verdadeiro, ou seja, que realmente na cultura deles o contato íntimo ou a proximidade de um homem e uma mulher a sós automaticamente leva ao sexo, nós podemos perceber que há um sentido de ser em todos esses tabus, em toda essa questão de se proibir um contato entre mãe e filho, entre irmão e irmã. Então, nós percebemos que sempre há um sentido de ser nas coisas culturais. Talvez esse sentido não se mantenha até os dias atuais. Então, muitas vezes, muitas culturas, elas mantêm certas tradições sem nem entender o sentido, e muitas vezes essas tradições não são mais necessárias dentro do contexto atual. Mas, por algum motivo, essas tradições surgiram. E, geralmente, esse motivo se fez necessário, do contrário, elas não teriam surgido. Quanto à estranheza que nós temos com a cultura do outro, eu fico imaginando a mesma relação, né? Uma cultura que chega a proibir que mãe e filha tenham um contato visual para evitar o incesto, eu imagino como que eles receberiam questões culturais como a nossa, que até hoje ainda é muito comum que pais e filhos deitem-se para dormir na mesma cama. Então, eu fico imaginando qual seria a estranheza desse clã ou desse povo de receber uma informação como essa. Então nós devemos nos lembrar que sempre nos será estranho algo que não nos pertence. Então algo que nós não estamos acostumados, que é a cultura do outro, sempre nos soará estranho. Assim como a nossa cultura para o outro sempre soará estranho. Então é necessário também se ter essa noção e se ter uma noção de respeito à cultura do outro. Obviamente que esses respeitos têm limitações da nossa própria cultura. Eu acho difícil, por exemplo, respeitar culturas que pregam, por exemplo, a pedofilia, o estupro como prática, inclusive algumas como prática religiosa, mutilação de crianças. Então, obviamente que eu não me sinto confortável em respeitar esse tipo de cultura. Agora, devemos, no mínimo, ter o bom senso de saber que, assim como a cultura do outro nos soa estranho, a nossa também soa estranho ao outro. Bom, já no segundo capítulo, onde o Freud intitula ele Tabu e Ambivalência Emocional, o Freud ele traz um pouco do que seria esse tabu,
Então ele nos explica que o tabu é algo sagrado, ao mesmo tempo misterioso e proibido. E ele nos traz que um antônimo do tabu seria, aqui está em outra língua, noa, comum e acessível. Então, ou seja, se esse é o antônimo, nós entendemos que se o antônimo do tabu é comum e acessível, o tabu é algo de difícil acesso e que não é comum. E aí ele traz também um pouco sobre a questão dos motivos da criação dos tabus. Então, segundo o que Freud nos traz, esses tabus eles são criados a princípio para defender grupos, para defender pessoas mais vulneráveis, menos protegidas. Então, são tabus que são criados, por exemplo, para defender crianças, mulheres que são tidas nos clãs como mais fracas, para defender sacerdotes. Então, aí o Freud ele segue esse capítulo nos dando noções de tipos de tabu relacionados a sacerdotes, ou seja, questões religiosas, tabus relacionados à morte. Então, a forma como as pessoas se portam diante da morte em cada cultura, a forma como elas se portam diante de um cadáver, diante de um corpo humano, que nós sabemos que é muito peculiar de cada cultura. A questão dos tabus familiares, como nós já trouxemos os exemplos de relações de mãe e filho, relações de irmãos de sexos opostos. Então, o Freud nos traz uma leitura inteira nesse livro acerca deste tipo de relações, dos tabus criados em cima dessas relações e de como que é trabalhado o totem. Então, como que os clãs se formaram, qual o sentido da divisão de clãs, como que eles se deram origem e se nomearam. Tudo isso nos é muito útil para compreender a cultura do outro, principalmente para nos gerar uma estranheza. Então eu creio que essa estranheza ela seja de suma importância e uma ferramenta muito útil para nós, porque diante da estranheza perante a cultura do outro, lendo a cultura do outro, nós acabamos analisando a nossa própria cultura também. Então não é só olhar para a cultura do outro como uma cultura diferente e esquisita, mas olhar também como o outro pode ver a nossa cultura como diferente e esquisita. E aí pensar acerca de certas questões. Pensar até onde realmente é certo coisas que nós fazemos culturalmente perante o próprio olhar da nossa sociedade. Como exemplo, por exemplo, de adultos dormindo na mesma cama que crianças. Eu tenho um vídeo justamente com esse título já no canal, que foi gravado depois de eu ter lido o livro Totem Tabu. Então me veio na cabeça justamente gravar um vídeo a respeito disso, assistam também. E aí nós começamos a reavaliar questões como essa, questões culturais que para nós, em certo aspecto, são tidas como normais, mas quando você olha para a cultura do outro e compara ambas, você estranha também a sua própria cultura. Então esse movimento nos é de muito acréscimo e nos é muito importante. Olhar a cultura do outro não somente para estranhar a cultura do outro, mas também para estranhar a nossa própria cultura. E para estar reavaliando conceitos da nossa cultura e estar analisando até onde eles ainda são válidos, até onde eles precisam ser atualizados e modificados. É isso que eu tinha para falar do Totem e Tabu. Espero que tenha sido útil para quem solicitou o vídeo no canal. É um livro interessante, como a maioria dos livros do Freud. É bem importante de estar se lendo justamente para as finalidades que eu comentei. Então, ler este livro é muito importante para nós termos uma noção da estranheza em relação à nossa própria cultura e para estarmos reavaliando formas de pensar e formas de nos posicionarmos. Creio que seja isso. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.